A história começa em Jerusalém, em meio ao auge do reino de Israel, quando o povo vivia uma era dourada de riquezas sem precedentes. Salomão havia herdado o trono de seu pai, Davi. Mas o que ninguém esperava era que aquele jovem rei transformaria Israel num império de excessos. A Bíblia, em 1 Reis 11:3, afirma com precisão: Salomão tinha 700 mulheres, princesas e 300 concubinas. Isso não era apenas sinal de poder, era uma estratégia geopolítica. Muitas dessas esposas vinham de alianças com reinos vizinhos: Egito, Moabe, Amon, Edom, Sidom e até das terras misteriosas do Oriente. Cada casamento selava um pacto de paz, mas havia algo mais sombrio por trás. Salomão não apenas possuía essas mulheres, ele as escolhia com critérios ocultos. Alguns relatos da tradição judaica afirmam que ele buscava mulheres com sabedoria, dons espirituais ou linhagem real específica. Cada uma tinha um propósito místico. Uma delas, segundo o Talmud, teria vindo da descendência direta de Lúcifer. Imagine agora o palácio de Salomão. Salas infinitas, corredores de ouro, jardins suspensos com fontes de água purificada e 1000 mulheres habitando aquele lugar. Mas, como ele conseguia? É aqui que o mistério se intensifica. Segundo escritos cabalísticos, Salomão possuía um anel mágico, conhecido como o Selo de Salomão. Forjado, segundo a lenda, por ordens diretas do próprio Deus, esse anel dava ao rei poder sobre os desejos da carne e controle sobre entidades espirituais. Com ele, Salomão conseguia enxergar a alma das pessoas, despertar paixões, criar obediência absoluta. O historiador árabe Al-Ta'alibi escreveu que o rei Salomão tinha o poder de falar todas as línguas do mundo, até a língua dos pássaros e dos espíritos. Com esse dom, ele seduzia rainhas, princesas e mulheres de todas as nações. Dentre todas as mulheres de Salomão, uma se destaca: a rainha de Sabá. Essa mulher misteriosa veio do sul, das regiões da Etiópia, ou talvez de Sheol, o mundo dos mortos. A tradição etíope afirma que ela se chamava Maqueda e que dela nasceu o filho híbrido de Salomão, Menelik, fundador de uma linhagem de reis considerados semidivinos. Mas há mais. Textos ocultos dizem que ela trouxe consigo um grimório, o livro de Raziel, um dos livros proibidos da Bíblia, contendo os nomes dos anjos caídos e os segredos da criação. Salomão leu, e foi aí que começou seu contato com as trevas. Salomão foi o único homem da Bíblia que controlou demônios. Sim, você ouviu certo. Segundo o Testamento de Salomão, um texto antigo e proibido, o rei invocava e comandava entidades demoníacas para construir o Templo de Jerusalém. O primeiro a ser capturado, Órnias, um demônio que atormentava um jovem hebreu sugando sua vitalidade. Salomão, usando o anel dado por Deus através do arcanjo Miguel, o subjugou. Depois dele, vieram dezenas de outros: Beelzebul, o príncipe dos infernos Asmodeus, o demônio da luxúria Abisitibod, um espírito do abismo, e muitos outros. Com esses seres, Salomão construiu o templo, e com eles, segundo o texto, também conseguia manipular o desejo e o prazer. É por isso que ele conseguia estar com todas as mulheres sem se esgotar. Ele usava entidades energéticas para amplificar sua vitalidade, manipular o tempo e até se duplicar. Sim, algumas tradições místicas falam de cópias astrais de Salomão em múltiplos lugares ao mesmo tempo. Mas o que começa com luz pode terminar em trevas. Salomão começou a permitir que suas esposas cultuassem seus próprios deuses, Astarote, Moloque, Baal, e alguns desses rituais envolviam sacrifícios humanos, até de crianças. Em 1 Reis 11:4 está escrito: quando Salomão envelheceu, suas mulheres desviaram-lhe o coração para outros deuses.
Ele começou a construir altares pagãos, e os demônios que ele um dia controlou, agora o dominavam. De rei dos homens, Salomão se tornou servo dos espíritos. O que aconteceu com o anel de Salomão? Segundo algumas tradições, ele foi roubado por Asmodeus e jogado ao mar. Mas há quem diga que o anel ainda existe, escondido, esperando que outro humano o encontre. A morte de um homem que controlou demônios, que falou com anjos, que dominava forças espirituais, não poderia ter sido comum, certo? Mas se abrirmos as Escrituras, encontramos um silêncio tão profundo quanto um túmulo selado. Salomão reinou 40 anos em Jerusalém sobre todo Israel. Depois descansou com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. 1 Reis 11, 42-43. Nenhuma menção a sofrimento, nenhuma profecia final, apenas o fim. Mas, por quê? Porque a Bíblia não descreve a morte daquele que construiu o templo, que viu Deus 2 vezes e que teve 1000 mulheres e um exército de espíritos ao seu serviço. Nos escritos ocultos do Talmud babilônico, encontramos algo diferente, algo mais sinistro. Segundo o tratado Gittin 68b, Salomão morreu de forma inesperada, enquanto ainda supervisionava as obras do templo. Mas ninguém percebeu. Ele estava de pé, com as mãos firmes em seu cajado real, morto, com os olhos abertos, até que seu corpo caiu ao chão com um estrondo seco. E naquele exato momento, as correntes dos espíritos foram rompidas, os demônios foram libertos, e um novo ciclo de trevas foi inaugurado na terra. E quanto ao Grimório da Rainha de Sabá? Alguns manuscritos afirmam que foi dividido em partes e que hoje está em posse de sociedades secretas. E o filho híbrido de Salomão? Segundo o Quebra-Nagast, ele levou a Arca da Aliança para a Etiópia, onde estaria escondida até hoje. Salomão foi um rei, um mago, um amante, um invocador de espíritos e, no fim, um homem consumido por seus próprios desejos. Mas seu legado permanece nas lendas, nos livros proibidos, nos cultos secretos que ainda hoje invocam seu nome. E, se você deseja continuar desvendando os mistérios ocultos das Escrituras, siga o Nephilim Files e comente qual tema gostaria de ver nos próximos vídeos. Estou sempre trazendo novas revelações que vão desafiar sua percepção da realidade.